Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos à resolução dessa questão que diz o seguinte: qual é a massa de carbonato de cálcio, o CaCO3, e a de água necessários para preparar 2 kg de uma solução aquosa de carbonato de cálcio de concentração igual a 0,5 molar e volume igual a 400 ml? Temos aqui também as massas atômicas do cálcio, do carbono e do oxigênio, para que você possa fazer o cálculo da massa molar do carbonato de cálcio. É interessante que aqui você perceba o que são dados do carbonato de cálcio, quais são os dados da mistura de carbonato de cálcio com água e o que é dado só da água, tá? Porque são três coisas que nós temos aqui. Nós temos o sal, que é o CaCO3, nós temos a água e nós temos a solução. A solução é a mistura do sal mais a água, tá? Ou seja, é a mistura do nosso soluto, que é o sal nesse caso, mais o solvente, que aqui é a água, beleza? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a massa molar do carbonato de cálcio. Massa molar é a massa que eu tenho para cada 1 mol de qualquer tipo de molécula, tá? Na verdade, para qualquer coisa, mas na química a gente aplica para moléculas ou para átomos e íons, tá bom? Então aqui, ó, massa molar, ela é medida nas unidades de grama por mol. E aí você tem que fazer o seguinte, você vai colocar os elementos químicos que você tem dentro do carbonato de cálcio, no caso, o cálcio, o carbono e o oxigênio. Na frente dos elementos químicos, você vai colocar as massas atômicas deles, que você encontra na tabela periódica, mas que essa questão já abordou elas aqui, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 40 é a massa do cálcio, 12 é a massa do oxigênio e 16 é a massa do oxigênio. 12 é do carbono e 16 é do oxigênio. Acho que eu falei 12 para o oxigênio, tá? Foi mal. Então, 40, 12 e 16. Você vai multiplicar essas massas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparece dentro da molécula. Observe que na frente do cálcio não tem nenhum número. Isso significa que ele aparece uma única vez. Na frente do carbono não tem nenhum número, então ele aparece uma única vez. Esse 3 aqui está na frente do O, significa que o oxigênio aparece 3 vezes. Então você vai multiplicar a massa do cálcio por 1, a do carbono por 1 e a do oxigênio por 3. Bom, 40 vezes 1 vai dar 40, 12 vezes 1 é 12, 16 multiplicado por 3 vai ser igual a 48. Aqui vamos somar essas massas para encontrar a massa molar do carbonato de cálcio. Massa molar representada aqui por um M maiúsculo, tá? 8 mais 2 é igual a 10, sobe 1 aqui, ó. 5 mais 5 vai dar 10, então a gente chegou numa massa molar de 100 gramas por mol. Pronto, essa é a massa molar do carbonato de cálcio. Com relação à água, o que a gente quer saber dela é qual é a massa que a gente tem de água. Não só da água, mas o carbonato de cálcio, eu também quero saber qual é a massa de CaCO3 que eu tenho, tá? Tanto para a água quanto para o carbonato de cálcio, a gente quer saber da massa. Porque no final o exercício pergunta, ó, qual é a massa de, na verdade foi no início, né, de carbonato de cálcio e de água necessários para preparar 2 quilos de uma solução. Esses 2 quilos aqui, ó, são da mistura. Os 2 quilos que o exercício está falando, eles são a soma da massa que eu vou ter da água mais a massa do carbonato de cálcio. Para a gente fazer esses cálculos, a gente tem aqui mais algumas informações. Eu vou tirar a água aqui por enquanto, não vou estar utilizando ela, pelo menos no início. Então, eu vou tirar ela daqui para colocar alguns outros dados do carbonato de cálcio que a gente tem, tá? A gente tem a massa molar do carbonato de cálcio aqui, beleza. O exercício falou que a gente tem uma concentração de 0,5 molar do carbonato de cálcio. Isso quer dizer que a concentração molar do CaCO3 é de 0,5 mol por litro. Isso significa molar.
tá? É diferente de falar molar. Se eu falasse molar, a gente estaria trabalhando com quilogramas aqui embaixo, tá? Mols por quilogramas. Cuidado, tá? Não é molaridade, aqui é molaridade. A gente está trabalhando, ó, com molaridade. Beleza. E temos um volume, esse volume aqui, ele é um volume da solução. O volume total que a gente está trabalhando é de 400 ml, 4.000 ml. Mas, quando a gente for calcular a massa, eu vou utilizar a fórmula da molaridade, onde o volume precisa estar em litros. Para ele passar para litro, é só você dividir esse valor aqui por 1.000. 4.000 dividido por 1.000 vai ser igual a 4 litros. Então, é esse volume aqui, ó, que eu vou trabalhar. É essa concentração molar, ou molaridade, que eu vou trabalhar, e essa massa molar. Agora, que eu coloquei os dados ali acima, eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular a massa do sal. Então, ó, calcular a massa do CaCO3, que é o nosso sal, o carbonato de cálcio, CaCO3. Para calcular a massa, eu vou aplicar a fórmula da concentração molar. A concentração molar é igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Essa massa é do soluto e a massa molar também, tá? Ou seja, essa massa aqui de cima e a massa molar aqui de baixo, as duas são do carbonato de cálcio, são do CaCO3. Aí você vai isolar a massa, jogando a massa molar e o volume para o outro lado da equação. Eles que estão sendo divididos vão passar multiplicando. Aí a gente vai ficar com a seguinte fórmula. Massa do soluto é igual a concentração molar vezes a massa molar vezes o volume. Aqui, com essa fórmula que a gente encontrou aqui, ó, a gente vai poder calcular a massa do CaCO3. Olha só, vou aplicar ela aqui embaixo. A massa do CaCO3, quando eu coloco aquele 1zinho ali embaixo, quer dizer que é do soluto, tá? Ela é a concentração molar dele, que é de 0,5 mol por litro, vezes qual que é a massa molar que a gente calculou para ele? Não eram 100 gramas por mol? É aquele que a gente calculou na molécula. A primeira coisa que a gente fez aqui, ó, é esse daqui, tá? Então, são 100 gramas por mol. E o volume são 4 litros. Aí a gente vai ter aqui, ó, mol corta com mol, litro corta com litro. 0,5 vezes 100 vai dar 50, 50 vezes 4 vão dar aqui 200, né? Então, a gente vai ter uma massa de CaCO3 igual a 200. A única unidade de medida que sobrou foi o grama, ó. As outras todas a gente cortou, em cima e embaixo. Então, são 200 gramas de CaCO3 que a gente tem aqui. Só que o exercício falou que a massa da solução... O que é massa da solução? É a massa da mistura. Tem que lembrar que solução é a massa do soluto, no caso do CaCO3, mais a massa do solvente, no caso água. Então, eu vou até colocar aqui embaixo, ó, soluto, que é o CaCO3, e solvente H2O. Se eu somar a massa dos dois, vai dar a massa da solução. A solução aqui para a gente é a nossa mistura. E qual que era a massa da solução que o exercício passou? Ele disse que a gente tinha 2 quilogramas. Se você for converter quilogramas para gramas, você multiplica por 1.000. Então, você tem 2.000 gramas da mistura que vão ser iguais à massa do soluto. E qual que é a massa do soluto? A gente calculou agora, ó, 200 gramas. Mais a massa que a gente tem de água, que eu desconheço. Essa massa de água fica bem fácil de achar. Jogo 200 para o outro lado da equação, né? Então, aqui a gente vai ter 2.000 gramas menos 200 gramas, que vai ser igual a x. 2.000 menos 200 vão dar 1.800 gramas, que é de x. Quem que é esse x? Não é a água? Então, a gente pode falar aqui, ó, que a gente tem
1.800 gramas de água e 200, né, gramas de CaCO3. Pronto, tá aqui a resposta para a nossa pergunta. Tinha pedido a massa do carbonato de cálcio e da água, então estão as duas aqui. Beleza, pessoal? Dá para fazer de outras formas? Dá também, tá? Eu acho que essa forma aqui ela é uma forma coerente de resolver essa questão, porque você calcula primeiro a massa de um sal, depois, com os dados que você tem ali, né, da molaridade, depois você só subtrai da massa total e acaba achando os dois. Mas daria para trabalhar com mais regra de 3, não utilizar a fórmula, tá? Aqui eu quis trabalhar com a fórmula da concentração molar, que é essa fórmula que a gente tem aqui. Tem gente que não gosta de usar a fórmula dos cálculos de solução, não é obrigado. E aí poderia trabalhar só com regras de 3 também, tá bom? Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like aqui, de se inscrever no canal do Estuda Mais e de compartilhar essa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o nosso canal. Forte abraço, até a próxima e tchau, tchau!